série Vagalume, O Caso da Borboleta Tíria, de Lúcia Machado de Almeida. A nuvem negra. A tíria voava sem rumo, completamente desnorteada. Súbito, um vento fortíssimo começou a soprar, impelindo-a na direção de um largo rio que deslizava por aqueles lados. A borboleta, num grande esforço, tentou pousar, mas não conseguiu. Suas asas eram demasiado fracas e, além disso, a pobrezinha foi envolvida por um grande redemoinho que a atirou violentamente para o meio da correnteza. Vou morrer afogada, pensou ela, cheia de pavor e já completamente tonta. Entretanto, ainda não tinha chegado a sua vez. Caíra num tronco de árvore que vinha boiando rio abaixo. E se despencasse em alguma cachoeira? No rio havia tantas. De repente, o pedaço de madeira foi desviado pela corrente e encalhou numa porção de galhos que se amontoavam à beira do rio. Que bom! Um tronco inteirinho! Exclamou o menino de cabelos louros que estava à margem. E dá justamente para fazer um barco, acrescentou todo satisfeito um homem que acompanhava a criança. O menino buscou uma comprida vara e puxou o tronco e o tirou para fora d'água. A tíria, firmemente agarrada no pedaço de madeira, quis voar, mas não pôde. O esforço que havia feito na luta contra a ventania deixara-a exausta. E, além de tudo, o medo como que a paralisava. Estava ali, frágil e desprotegida, inteiramente à mercê daquele homem e daquela criança. Que borboleta engraçadinha, papai! Exclamou o menino, segurando a tíria e examinando-a. Está toda molhada e fria, coitada. Deixe-a ao sol, filho. Com o calor, ela poderá voar de novo. O menino colocou a borboleta sobre uma espiga de milho e com todo cuidado e afastou-se. A tíria desejou agradecer a ambos, mas como gente não entende insetês nem borboletano, a coisa ficou por isso mesmo. Reconfortada pelo calor do sol e alegre por se ver sã e salva depois de tanto perigo, a tíria começou a voar baixinho. Observando o lugar, notou que se achava no meio de um pequeno sítio de um lavrador humilde, o seu salvador, certamente. O milharal estendia-se a perder de vista. De repente, a borboleta escutou um ruído esquisito, como se fosse o ronco de uma cachoeira, enquanto uma grande sombra escurecia o céu claro. Que seria aquilo? O barulho, cada vez mais surdo e rouco, foi aumentando, enquanto a nuvem negra se aproximava ameaçadoramente. Parecia um gigantesco e único inseto que fazia tremer as folhas com seu zumbido. Gafanhotos! Gafanhotos! Gritavam desesperados o homem e o menino, desatando a correr. O lavrador, auxiliado pelos filhos e trabalhadores, buscou imediatamente algumas latas e caixas vazias, tentando fazer muita algazarra, a ver se espantava os insetos. Em vão, a nuvem escura, que parecia não ter fim, cobriu o sol e veio baixando, baixando, como se a noite houvesse desabado subitamente sobre o pequeno sítio. Que desgraça, estou arruinado! Exclamava angustiado o pobre agricultor, correndo de um lado para o outro. Um enorme gafanhoto de cabeça preta, que parecia ser o chefe, foi o primeiro a chegar, pousando no pé de milho onde se achava a tíria. A borboleta, escondida atrás de uma espiga de milho, observava tudo. Um minuto depois, aqueles milhões e milhões de insetos já se achavam instalados no milharal,
que ficou inteiramente coberto por um manto escuro e movediço. "Ao saque!" ordenou o gafanhoto-chefe. Os terríveis acrídeos, entre gritos de alegria e voracidade, deram início ao banquete. Súbito, a Tíria teve uma ideia que pôs em prática imediatamente. "Bom dia, simpático!" disse ela, exibindo o mais gracioso de seus sorrisos e aproximando-se do gafanhoto de cabeça preta. O inseto, que era muito namorador, ficou logo todo derretido e disse: "Perdoe-me não ter cumprimentado antes. Sabe que é muito bonitinha, mas muito, muito mesmo." "Obrigada", tornou a Tíria, sempre sorrindo. O gafanhoto continuava a observá-la de olhos semicerrados, mastigando folhas com esganamento. "Reparou que patinhas bem feitas ela tem?" sussurrou ele ao ouvido de seu ajudante. "Senhor gafanhoto", continuou a Tíria, "sei que não tenho nada com isso. Desejo avisá-lo de uma coisa, entretanto, não coma esses pés de milho, nem deixe ninguém comer." "Por que, teteia?" "Porque dá uma dor de barriga horrível na gente. Sei de um grilo que até morreu de tanta cólica." "Que horror!" exclamou ele apavorado. "Se é assim, vou dar ordem para acabar com a festa imediatamente." "Ali adiante há uma plantação de ótimo trigo", disse a Tíria. "Tem cada espiga terracinha que dá gosto comer. Vale a pena ir lá." O gafanhoto de cabeça preta hesitou um pouco, meio desconfiado. "Que coisa estranha", disse ele. "Já comi tanto pé de milho na minha vida e nunca ouvi falar que desse dor de barriga." "É que esta terra contém um minério chamado rutênio, e toda planta nascida aqui se torna indigesta para nós insetos." "Rutênio, que nome esquisito", disse ele pensativamente. A Tíria, que inventara o nome naquela horinha, ficou com vontade de rir, mas continuou séria. Gafanhoto não teve mais dúvidas e decidiu que seu exército levantaria voo imediatamente. "Belezinha, se eu ficasse aqui, iria namorá-la", disse ele, aproximando-se e procurando dar um beijo na borboleta. "Atrevido, fique sabendo que não sou brinquedo de ninguém, ouviu?" protestou ela, levantando a patinha e pespegando um bom tapa na cara de Gafanhoto. Este, mais que depressa, levantou o voo, ordenando: "Para a frente!" Então, aqueles milhões de insetos se ergueram e, sacudindo as asas, rumaram para o lugar indicado. Muito tempo se passou até que a nuvem negra acabasse de atravessar o céu. Uma hora depois, ainda se ouviu o ruído surdo e impressionante dos insetos que se afastavam cada vez mais. Perplexo, o lavrador olhava para seus pés de milho quase intactos. Não podia compreender por que razão os gafanhotos se haviam retirado sem devorar até a última folha, como sempre faziam. "Louvado seja Deus!" exclamou ele. A Tíria sorriu satisfeita. Servindo-se de um estratagema, tinha conseguido impedir que os gafanhotos destruíssem a plantação de milho. Retribuía assim o precioso serviço que o lavrador lhe havia prestado, livrando-a da morte certa. Ele nunca saberia que fora ela quem lhe tinha salvado a colheita. Não fazia mal, estava satisfeita consigo mesma. E isso é que importava. A Tíria pensou em mamãe Gitirana. Deveria estar tão triste, coitada. Que saudades do tronco de jacarandá. E o príncipe, cada vez mais apaixonado por Vanessa, com certeza,
Teriam Papilha e Caligo descoberto o segredo da morte de Helicônia? A borboleta ignorava onde se achava e não sabia para onde ir. Que fazer? O melhor seria ir voando, voando, até que Deus lhe ouvisse as preces e lhe pusesse no caminho alguém que pudesse guiá-la.